SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho, apresenta. Um Makerspace é um espaço de fazer, um lugar que reúne conhecimentos variados, dos tradicionais até a mais alta tecnologia. Tudo para tirar do papel projetos e sonhos que podem transformar o mundo. No Conexão Maker, vamos conhecer projetos inovadores e desafiá-los a melhorar seus trabalhos por meio da colaboração. E tudo isso vai acontecer em diferentes Makerspaces. Chegamos na Pompeia, um bairro de origem industrial em São Paulo. Por aqui, além de casas e comércio, existe uma série de centros culturais. O bairro também abriga a Questonó, uma consultoria de inovação e design que tem um makerspace para testar novos produtos e serviços. Vim aqui encontrar o Léo, um dos sócios do espaço. Ele vai mostrar pra gente toda essa área de prototipagem. Vamos lá? E aí, Léo? E aí, Gabi? Tudo bem? Tudo jóia, você? Tudo, e você? O que é que vocês têm feito por aqui? A gente faz de tudo, na verdade. Enquanto consultoria, que é o que nós somos, o fato de você pensar numa estratégia, ter uma ideia e não executar é uma falha muito grande. Então, a gente acredita muito nessa coisa do fazer, né? Então, a gente tem uma palavra que a gente cunhou que chama porcótipo. Porcótipo é um protótipo porco, ou seja, é rápido, fácil, barato e a gente consegue ter uma leitura de um produto muito rapidamente. Então, na verdade, você consegue ampliar a sua possibilidade de teste, porque quando você materializa, você consegue fazer com que um possível usuário ou pessoas de opiniões variadas deem feedback. E aí você consegue testar muitos cenários para ver qual que é que você quer apostar. É isso. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a galera do dispositivo ativador de espaço público. Eles criaram uma infraestrutura para estimular a convivência na cidade. Vamos conhecer o trabalho deles? O Instituto A Cidade Precisa de Você é um coletivo que reúne pessoas apaixonadas pela questão do espaço público e como o espaço público pode transformar toda a relação com a cidade, a noção de cidadania e tudo mais. A gente trouxe a ideia do dispositivo ativador de espaço público, que aí é um carrinho, uma coisa que a gente leva para o espaço. Ele tem rodas, então é fácil de trazer. As pessoas vêm, se aproximam e fazem: o que você está fazendo? O que está acontecendo nesse espaço? Ele é uma plataforma de interação. Com ele, por exemplo, se você precisa de som, ele pode ter as caixas de som para isso. Se você precisa de uma mesa para uma oficina, ele pode ser o suporte. Numa região onde você ainda não tem um local de permanência, ele contribui para essa permanência. Então, isso daqui a gente podia usar para fazer uma cobertura. De repente, que quando o próprio carrinho abrisse, a cobertura já montasse, como se fosse uma barraca. Legal. Na hora que ele dobra, tem uma outra estrutura. Dobrada, ela do mesmo sobe jeito aqui. que nessa estrutura que abre para baixo, tem uma que abre para cima e já tensiona o tecido. O coletivo agora quer criar uma cobertura que abra facilmente para o dispositivo no estilo pop-up, que poderá protegê-lo de atividades em dias de chuva ou de muito sol. A estrutura de uma oficina é uma estrutura relativamente simples, né? Você pode ter mais charme, menos charme, mas o importante é que ela funcione e tenha as máquinas disponíveis para você. Ou seja, é o básico para criar ali algumas estruturas, alguns produtos, entender volumetria, entender a composição para evoluir nos protótipos. Exatamente. O básico que funciona. O próximo projeto desse episódio é uma pista de dança chamada Tátil, que promete mexer com todos os sentidos. Se liga nesse trabalho. Eu fui atraído pela música. Eu queria participar da cena eletrônica, as cenas de música eletrônica. Eu falei, então eu vou começar a fazer as projeções para as festas. E eu comecei a desenvolver o meu estúdio, a Visual Farm, que é uma equipe criativa de muitos talentos, multidisciplinar, que a gente faz imagens e também executa as instalações técnicas e a parte de tecnologia. Táctil é um trabalho voltado para a fusão entre os sentidos. Ambiciosamente, a gente gostaria de fazer com que a gente pudesse ampliar a experiência de uma pista de dança para as pessoas surdas. O táctil, ele pretende buscar essa tradução do som, primeiro por uma sensação tátil através do vibrador do celular e também de uma sensação visual
que seriam vários dispositivos analógicos que traduzem realmente a vibração de uma forma física. A água ficou legal, né? Mas eu acho que é interessante a gente testar alguma coisa mais viscosa também, né? A gente pode testar isso com alguma coisa mais viscosa. Vai aparecer melhor quando tiver vibração. E você acha que tem que ser um falante maior para... Sim. Para um teste, dá para ver que funciona, mas a gente vai precisar de um amplificador mais potente, um falante maior com suspensão boa, passar bem essa vibração. Com o projeto Táctil, Alexis pretende criar uma verdadeira experiência sensorial. O desafio é transformar a música em imagem e movimento e torná-la acessível para mais pessoas. E aí, tudo bem, gente? Tudo bem. Conhecer vocês, tudo bem? Barão, prazer. Bem-vindos! Muito bom receber vocês aqui hoje. Eu tô super animada para esse episódio para ver como é que vocês vão trabalhar juntos. Tátil é uma instalação que tem a ideia de poder propiciar uma nova experiência de pista de dança para pessoas surdas. A gente tem uma série de instalações que ajudam a traduzir a música e texturas sonoras em imagens e tem um app também, né, que o André vai falar um pouco pra gente. O aplicativo, ele busca, usando a função do vibrador do telefone, ele busca dar um retorno. Para quem não consegue ouvir a música, tem um retorno tátil. E vocês, contem um pouquinho o que é que vocês estão fazendo, o que é o dispositivo ativador de espaços públicos. Ele é aquela célula mínima que você coloca para gerar o mínimo de permanência. Então, a gente tem várias ideias com relação a esse dispositivo, que seria, por exemplo, colocar uma cobertura, porque é uma coisa que a gente precisa no espaço público, né? Vamos já colocar a mão na massa, começar a trabalhar mesmo para ver o que a gente consegue fazer nos próximos dias. Bom, então a gente vai agora instalar o app nos celulares de vocês. Ele é o app que controla a vibração do celular e também ele pisca a lanterna, né? E a ideia na pista é que o celular fique, de alguma forma, preso ao corpo da pessoa que está dançando, não na mão, né? Vamos tentar pôr no peito mesmo, para não segurar com a mão, para a gente sentir qual é o efeito. Tá interessante, eu tô no ritmo. Eu tô dançando uma música tátil. Ver o celular no peito deles, piscando ao mesmo tempo, isso foi bem legal, porque dá pra pensar o efeito na festa, quando tiver um monte de gente com o celular e, enfim, todas as lanternas, os celulares todas piscando junto, visualmente tem um potencial legal também. Isso dá um estímulo extra pra quem não é surdo também. Muito legal. E aí, vocês testaram já? Foi isso? Dá vontade de usar mesmo... Não só para quem é surdo, mas como um complemento da música, que é a vibração no corpo. Deixa eu testar. Acho que o grande desafio do projeto é essa validação, que a gente, enfim, vai ver aí nos próximos dias. Vamos entender como que as pessoas, que é esse público-alvo, que são as pessoas que não têm a audição, como que elas se comportam quando são submetidas a essa interface, a essa experiência. Esse aqui é nosso dispositivo 1.0. Aí a gente tem pensado em possibilidades de melhorias. Esse carrinho tinha um guarda-sol que a gente colocava aqui e ficava um guarda-sol aqui em cima. Só que a gente percebeu que ficava muito em cima da gente quando a gente ficava aqui no meio. A gente fica com a cabeça no guarda-sol. E a área ainda é pequena, né? Isso. E aí a gente está cogitando também fazer de proteção de chuva. Para chuva, talvez alguma forma de transformar isso aqui num gazebo, né? Só de amarrar um gazebo aqui, ele já ficaria mais estável, mais firme, né? Prender no pé, se diz. Aqui. Esse gesto assim. A gente queria que fosse o mais pop-up possível, né? Que essa coisa assim, chegamos, abrimos e ocupamos, sabe? O fato de ter movimento é sempre mais difícil em projeto. Qualquer coisa mais cinética, a chance de quebrar é maior. Vamos tentar fechar? Eu queria ver fechado, Peraí, deixa eles nos acompanhar. Tem que tirar o do meio. Tem que tirar o do meio, peraí. Mas tirar o do meio é o tronco. Tirar o mastro. Porque ele tem um tanto de barra que tá dentro do carrinho. Não, galera.
Mas isso não vai ficar assim, a gente tem que ver como que vai funcionar a instalação, só para ver se funciona. Se não funcionar aqui, se a gente não consegue tirar isso aqui, a gente não vai conseguir tirar, ou não? No próximo bloco, os makers vão tentar fazer a cobertura do dispositivo funcionar de maneira prática. Dois projetos focados em incluir as pessoas e suas diferenças nas estruturas da cidade se encontram nesse episódio. Por meio da colaboração, entendemos juntos que a cidade é um organismo vivo e que suas ruas, praças, centros culturais e de lazer foram feitos para serem ocupados. Cuidado com em cima. Tá, beleza. Isso. Você vem aqui, só apoia. Não, realmente, eu acho que essa barra talvez não precisa. Sim. Vamos fechar junto, vai. Vamos ver se cruza. Aí a gente fixa definitivo para ver a estrutura. A percepção que eu tô tendo é, cara, vai ocupar uma área que eu acho que talvez seja o caso da gente pensar num tipo de cobertura que dá pra gente pôr e dá pra gente tirar. A ideia do pop-up é linda e quase mágica quando ela funciona, mas como a gente está no protótipo, a gente tem que pensar muito mais para chegar nessa situação. Então aqui a gente pode pensar numa estrutura que abre e a gente estende a cobertura depois. Aê, fechou, né? Coube tudo. Agora a gente quer ver como que essa compactação, dependendo do tecido que a gente vai escolher e tal, ela não ocupe muita área. Dependendo do tecido que a gente vai escolher e do jeito que a gente vai conseguir dobrar ele, a gente vai conseguir liberar esse espaço daqui do meio. Então é o protótipo do protótipo, né, na verdade. Mas já deu pra gente várias respostas do que funciona, do que não funciona. E do que não funciona também, né? Para trazer uma visão de fora do processo e estimular novas ideias aos dois projetos, o grupo vai receber o reforço de um especialista. Bem-vindos de volta, muito bom ver vocês de novo. E queria antes apresentar para vocês um convidado aqui super especial que a gente recebe hoje, que é o Najib. Obrigada, Najib, por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Eu sou o Najib Nassif, eu tenho uma empresa que se chama Bolha. É uma empresa de design, mas focada em inovação e hardware e tecnologia. A gente quer dar mais um passo para contribuir para que os espaços virem espaços de convivência e de permanência, que é gerar sombra e também desejável conseguir proteger da chuva. Então, a gente vai examinar assim, uma nova versão do projeto, que é agora já com os dispositivos analógicos, né, que traduzem a música para texturas visuais e a interação disso com o app que roda no celular e que vibra, faz uma sensação tátil. Né? Vamos, então, colocar a mão na massa no dispositivo e ver o que é que aconteceu? Ó, a mesinha já é pop-up, então a gente fez aqui essas hastes para ter a mesma ideia. E elas que vão segurar a cobertura. Segurar uma cobertura. E que elas têm esse ângulo justamente para ficar uma área maior do que a mesa, né? Para proteger de fato. E essa cobertura, ela vai ser solta assim, só presa aqui, ou ela vai ter alguma estrutura na cobertura? A gente quer que ela fique presa, a gente quer costurar. Então hoje a gente vai medir certinho, fazer um jeito de já deixar marcado no lugar e aí depois a gente vai fazer algum esquema de costura. Acho que o lugar que precisa de atenção é esse meio, que cria essa barriguinha aí. Na hora que entrar água aqui, essa parte, ela não pode estar mais baixa do que essa. Ih, oh! Vai, profissa. O pop-up ele é uma solução muito bonita, mas não é uma solução tão fácil de implementar. Então a gente optou por essa solução que tem só duas etapas, que é a etapa de abrir o carrinho assim e de montar os pés, assim, montar a tenda. A questão da cobertura foi muito bacana porque, na verdade, eles detectaram um problema na prova de conceito, né, que precisava de uma cobertura, e aí eles
se propuseram a criar uma cobertura também de uma forma bastante criativa e sem perder a característica do produto de ser ainda uma coisa simples. E aí, gente, ó, rolou um avanço aqui, né? Agora, o que falta, assim, a gente já tem a resposta, a gente já sabe que vai dar. Então agora eu acho que pro próximo encontro é só finalizar mesmo, ajuste fino e chegou-se na solução pensada. Exatamente. Bom, mudança aqui, a gente chegou na Visual Farm, a empresa do Alexis, onde está a instalação. E aqui com a gente também a Amanda e o Tadeu, que vieram participar do processo de construção da instalação para que a gente possa ter ainda mais olhares e feedbacks nessa construção. Aqui ao nosso redor a gente tem, vai ter um fluxo de imagens que vai ser produzido pelo VJ e a gente tem também as imagens das estações que vão ler o som, né? Então o fluxo tátil é dado pelo celular vibrando no ritmo e o fluxo estético é dado pelas imagens do VJ e pelas estações de vibração analógicas. Vamos ver então, né? Como é. Tô muito ansiosa. E aí, gente, como foi pra vocês? Eu gostei muito do sentimento, admirei o trabalho de vocês, né? Muito legal essa questão da água com óleo, do isopor. Quando eu olhei assim, nossa, eu tive uma sensação do som mesmo, consegui perceber o som, muito legal. Fiquei muito admirada. O celular, ele é muito legal, mas quando você coloca assim próximo do peito, eu não concordo muito, porque por causa que ele tem energia e fica próximo do coração, né? Eu acho que é um pouco perigoso. Mas, né, pode acontecer, né, do celular esquentar. E aí minha opinião era que vocês pudessem mudar essa ideia, né? Foi super interessante, divertido fazer parte, porque participar das construções no início é muito legal. Por outro lado, complexificou o desafio, porque não vieram os feedbacks todos homogêneos e chancelando a proposta inicial. Os projetos que participam desse episódio têm em comum a intenção de ampliar o acesso das pessoas a espaços públicos e eventos culturais, seja através da criação de um mobiliário urbano ou de uma instalação sensorial que estimule a experiência musical para quem não pode ouvir. A escolha do celular é porque é um aparelho que todo mundo tem, né? Então seria algo fácil de poder ser reproduzido, né? Talvez vamos tentar fazer uma experiência com a pista, com o celular, e depois a gente parte para uma outra solução que seja diferente, ou talvez reposicionar o celular. Ou seja, a gente vai ter que pensar mais sobre isso que você falou, assim, considerar como resolver isso, se tem uma solução dentro desse caminho, né? Amanda, eu queria saber se você acha que a ideia de colocar o celular não no peito, mas na cintura, numa pochete, como se você acha bom. Eu acho muito legal, né? Muito boa a sua ideia, colocar numa bolsa, numa pochete, né? Aí você precisa só ter uma vibração forte, né, pra gente sentir. Diferente de colocar no peito, né? Ou colocar algum dispositivo que ligue do celular ao peito ou ao braço também. O trabalho hoje pra mim foi muito legal, porque é uma ideia que já tem 15 anos e, de repente, pela primeira vez, eu vi uma pessoa que é surda poder observar essa ideia, né, e observar esse resultado. O problema é que às vezes acontece quando você cria uma coisa para a pessoa e quando a pessoa entra em contato, ela pensa uma outra coisa, né? Então acho que a gente tem que talvez entender isso como um processo de desenvolvimento, né, e entender a próxima etapa em que, em vez da gente fazer uma coisa, por exemplo, colocar aqui o celular, eu vou experimentar colocar em vários locais. Cada pessoa vai ter uma coisa para a gente ouvir esse feedback de pessoas diferentes. Depois de validar as ideias e encontrar novos caminhos para os projetos, chega o dia da apresentação final para um grupo de convidados. Bem-vindos de volta e que bom ter vocês aqui hoje. A gente chegou ao dia final da apresentação de 2 projetos muito legais
que é o tátil, a pista de dança para surdos, e o dispositivo ativador de espaços públicos. A gente tem aqui um grupo de convidados muito especiais que eu trouxe para ouvir sobre os projetos e que vão fazer um comentário, uma sugestão, tirar dúvidas e, enfim, dar aí um feedback sobre a evolução dos 2 projetos. O dispositivo ativador ele tem essa função que a gente fez aqui, só que ela pode acontecer em vários contextos diferentes. E a ideia é que ele seja uma primeira célula a ser introduzida num espaço que a gente queira ativar. E a gente aproveitou esse programa para a gente criar um outro atrativo desse dispositivo que é fundamental também, que é a sombra. Para mim foi muito legal ver isso e agora eu virei praticamente um maníaco das banquinhas e tal, tudo que eu fico olhando, eu fico pensando como seria tão mais fácil se fosse isso aqui. A gente procurou fazer isso com o mínimo de material e de processos possíveis. Então, foram só alguns pedaços de madeira para fazer essa estrutura, a tenda, que a gente fez com um pedaço de couro e parafuso para poder encaixar aqui, e as dobradiças, basicamente, assim. É muito legal pensar o potencial dessas estruturas móveis na cidade, né? O tanto de coisa que a gente pode criar a partir disso e como a gente pode ocupar e se espalhar mais pelo espaço com infraestruturas como essa. E queria agora convidar vocês para comentarem e dizerem o que vocês acharam. Uma estrutura pop-up como essa modifica um pouco a relação que se tem na promoção de diversão, cultura em espaço público, sem a necessidade de um grande patrocínio ou de um investimento muito pesado. As marcas conscientes que realmente querem fazer alguma coisa diferente na sua forma de contar a história do seu produto, vão ver valor nesse material, porque ele vai numa conversa mais real com quem está consumindo aquele produto. Uma coisa que a gente percebe na cidade é que quando você abre a cidade para as pessoas chegam. Se você cria um espaço de lazer, as pessoas naturalmente vão chegar e vão ocupar esse espaço. Bom, agora chegou a hora da gente ouvir a apresentação do Tátil, o projeto do Alexis, e entender onde é que foi que ele conseguiu chegar ao longo dos últimos dias. E queria apresentar para vocês 3 convidadas especiais que se somaram a gente. Estamos aqui com a Lara. Obrigada, Lara, por ter vindo. Obrigada. A Laís, que é intérprete de Libras, está aqui com a Lara. E aqui também com a gente a Marina, que é especialista em acessibilidade e cultura. Obrigada, Marina, por ter vindo. Bom, então agora eu passo a bola para você contar como foi esse processo, todo o projeto e o desenvolvimento dele, e eu vou sentar aqui para ouvir junto com o pessoal. Certo. Então, o que a gente tem aqui é um resultado final de um processo longo, né? E hoje a gente vai testar isso de uma forma mais realista. É um lugar muito importante da gente se pôr na situação do outro, né? Então, conseguir incluir mais uma camada da sociedade nos meios é sempre interessante. Então, foi muito legal mesmo participar desse projeto. Acho que é mais disso que a gente precisa. Agora que a gente já viveu essa experiência, vou chamar os convidados para dizerem o que eles acharam desse processo todo. Então, eu achei muito interessante o aplicativo. É inovador, novo para mim e também é uma nova experiência. E com certeza todos os surdos vão gostar também. Eu achei incrível, assim mesmo. Incrível todo o seu trabalho. Eu acho que a gente é movido por sentidos o tempo inteiro. E quando a gente fala de pessoas com deficiência que têm outros sentidos mais aguçados que outros, um projeto como esse, assim, que você trabalha diversos sentidos, isso é
fundamental assim para todo mundo, não impacta só as pessoas com deficiência. Acho que é um projeto que tende a agradar a todos, a qualquer pessoa, crianças, acho que vão curtir muito as imagens também. Eu fico imaginando essa proposta num show, né, num espaço grande, num estádio, por exemplo, uma coisa assim. Não é um equipamento especial, ele é um aplicativo, isso dá uma transversalidade também, que já foi comentada, ele é um projeto para todos. Ele lida com a quebra do padrão. Isso é sensacional. Pelo fato da gente usar um celular, que é um dispositivo que existe, todo mundo tem, realmente abre grandes possibilidades. Porque a pista de dança é uma metáfora da união das pessoas, do fato da gente fazer parte da mesma espécie, estar junto, sentindo essa união do ser humano, né? Acho que a pista de dança é o grande lugar em que você deveria ou quebra todas as barreiras e todos têm essa sensação de estar junto, sendo uma só vibração. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje e parabenizar por todo o processo, por toda a colaboração feita. Então, uma salva de palmas. Muito legal poder participar do programa Conexão Maker, poder colocar em prática uma ideia que eu tive há 10 anos atrás, com a ajuda de todas as pessoas. Foi muito legal. Além da gente desenvolver o nosso projeto, o mais importante eu acho que foi os encontros. Foi muito emocionante ver o como que foram bem recebidas as duas ideias e o quanto que as sugestões de melhorias, as possibilidades futuras foram colocadas para que os dois projetos possam evoluir com qualidade e conectando espaços diferentes da cidade. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho.